Olá, peritos. Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é: fui nomeado para fazer uma perícia como engenheiro eletricista. Porém, eu percebi que a perícia é complexa. O que é perícia complexa no termo juridiquês, né? No conceito jurídico? Não, no entendimento técnico a gente sabe. Perícia complexa é uma perícia que é difícil, né? Ela envolve a complexidade envolve uma quantidade imensa de tarefas que determinam conhecimento específico, né? Tô cansado. Mas no juridiquês, a perícia complexa é aquela que envolve várias áreas do saber, do conhecimento, né? Várias competências. E eu sou engenheiro eletricista, né? E essa perícia, quando fui nomeado, a parte que me solicitou, é uma prestadora de energia, ela solicitou especificamente o engenheiro eletricista. O juiz não pensou duas vezes, como a parte que solicitou especificamente, o juiz me nomeou. Porém, ao ler o processo, né, e ter que seguir as regras, né, o CPC, por exemplo, que diz que o perito tem que ser especializado no objeto da perícia, e como eu identifiquei que o objeto é complexo, por envolver várias áreas do saber, o que eu fiz? Eu vou informar isso ao juiz, que a perícia é complexa no sentido jurídico e que a gente vai precisar de um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, um engenheiro ambientalista e um topógrafo. Vou explicar a questão. Eu fui nomeado num processo no qual o autor tem a posse, alega ter a posse de um terreno às margens da represa de emborcação, ali em Três Ranchos, e a prestadora de energia alega que este posseiro invadiu ilegalmente a terra e detém a posse de forma ilegal. Lembrando que posse é quem tem o direito de ficar lá, né? A posse verdadeira é quando você tem o direito de usufruir ali. Agora, quando a posse é ilegal, você invadiu e está na posse, mas posse ilegal. Então, essa é a alegação. E a prestadora de energia diz que aquela área é a área, grande parte daquela área é a área de servidão da represa. Como a represa está chovendo pouco e a represa está bem vazia, as pessoas tendem a esticar o seu terreno até próximo à água para poder ter acesso, né, a água, para poder ter acesso a pescar, para fazer coisa. Então acaba que até então não há problema. Se você chegar até a água, não é problema. O problema é você começar a construir nessa área de servidão. Essa área de servidão ela é toda protegida, né, primeiro que é um patrimônio público. Quem detém a autorização é a prestadora de energia, que ela é a concessionária da região, foi concedida a ela o direito de posse ali. E essa discussão é judicial, né? Essa discussão virou algo judicial. E agora nós precisamos identificar, né, o pedido do autor, do réu, é que precisa se identificar qual é a área do poceiro, qual que é a área de servidão, quem esbulhou quem, né? E identificar a servidão, identificar se houve degradação ambiental, né?
porque a concessionária ela tem direitos, mas também tem deveres. Um dos deveres dela é manter a vegetação ciliar na foz da represa para manter a vegetação nativa. Então ele pergunta, ele pede nos quesitos dele para o perito identificar se a vegetação foi alterada. Se não é nativa, então ela foi desmatada. E se desmatou, isso é um crime, né? E se desmatou, quanto tempo, quais são as medidas para se restabelecer, né? Para revegetação. Quanto tempo, então, para fazer a recuperação ambiental ali. A requerida também solicita fazer uma análise de risco de inundação, porque se o posseiro, quando a gente fala posseiro é porque detém a posse, tá? Não é pejorativo não, porque parece que posseiro fica algo pejorativo. Não, mas significa que ele tem posse. Não sabemos se é legal ou ilegal, porque quem vai determinar é o juiz, mas ele tem a posse, isso aí é fato. Ele está lá, ele construiu lá. Então, como ele construiu, e se ele construiu na área de inundação, ele está correndo risco, né? Quem habita aquela localidade está correndo risco de vida, né? Porque a qualquer momento uma chuva torrencial pode fazer com que a represa suba um nível muito rápido e atinja o imóvel empreendido, né? Então o que nós fazemos? Nós temos que fazer uma análise de risco de inundação. Também temos que fazer uma análise ele pede também para fazer uma análise de risco ambiental, né? E de impacto ambiental da convivência da pessoa, né? Daquelas pessoas, do posseiro, naquela região de servidão. E como que a gente vai fazer esse tipo de análise? Já estão percebendo aí nessa explanação dos pedidos, dos quesitos, a complexidade da perícia? Já percebeu que o engenheiro eletricista não tem competência para tudo isso? Então aí entra a complexidade da perícia. A perícia ela detém várias áreas do saber para solucionar o caso, né? Então, quando eu identifiquei que nós precisamos ali de um engenheiro civil para fazer análise de risco estrutural, que eles pedem também, para fazer um levantamento de quais imóveis estão instalados ali no local, para fazer a topografia, o levantamento topográfico da região, para ver se a certidão cartorária bate com a área ocupada, né? Porque ele é posseiro, mas ele detém uma certidão daquela área, porque ele comprou aquela área de alguém e comprou cartorariamente. Então, não sabemos como que é a questão jurídica aí, porque quem invadiu o local já não está entre nós, né? Já morreu. Então, o que acontece? Os filhos herdaram. E no meio do caminho, uma empresa foi constituída pela família para administrar. Então, acaba que o lote mudou de proprietário do invasor e dos filhos para essa empresa. Então, assim, é bem complicado a situação da discussão jurídica, mas que não vem ao caso aqui pra gente. Só estou explanando aqui para você ver como é complexo. A nossa parte é simples, é cumprir os pedidos dos autos, né? Quais são os pedidos autos? Eu já explanei alguns, que é pedido de verificação das estruturas civil, verificação topográfica para ver se bate a certidão cartorária com a área demarcada, né, com a área ocupada, verificar se houve adentramento, né, esbulho ali
na área de servidão, ou na área também de inundação, porque existe a área de servidão e a área de inundação. A área da inundação é até onde chega a água, pode chegar a água no projeto da prestadora, da concessionária. E a área de servidão abrange mais um pouco, porque tem que ter uma margem de mata ciliar, né? Então tem que saber até quanto ele esbulhou ali e verificar o que foi construído nessa área de esbulho, né? Ademais ali, se não me engano, passa uma rede de transmissão elétrica. Então, na região onde se tem uma transmissão elétrica, não pode ter nada embaixo, né? Não pode ter nenhuma construção civil embaixo. É muito perigoso, passa quase 1 milhão de volts lá em cima, então é complicado. Então você já entendeu ali que você precisa do engenheiro civil para a parte estrutural, para fazer essa análise de risco humana, essa análise de risco estrutural, de vida, né? Se o imóvel está, se os imóveis estão em condições de convívio, né? Uma análise de risco ambiental, porque qual foi o impacto da invasão do esbulho, né, alegado, para o meio ambiente, porque a prestadora ela tem a obrigação de manter a vegetação nativa. Então, chegou ali e destruiu a vegetação nativa e colocou uma vegetação nova, ela vai ter que fazer uma recuperação ambiental ali, né? E aí quem que vai fazer, quem que vai gastar, quem que vai pagar por isso? Se o juiz determinar que a posse é da prestadora, a prestadora ela vai pedir um regresso para a empresa, que esbulhou, né? Então é bem complicado esse processo. Eu vou ter que fazer a parte 2. Então vou encerrar por aqui. Deixe seu like, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou. E eu depois vou ter que fazer a parte 2, que está ficando muito grande, ok? Grande abraço.